O nosso nome é o que de mais valioso nós temos, mas ainda assim nós vemos todos os dias pessoas que focam no seu nicho, na empresa para a qual trabalham, na sua própria empresa e não focam em construir de facto o seu nome sem estar atrelado a um título de uma profissão, a um título de um nicho daquilo que elas fazem, mas sim da capacidade que elas têm de, enquanto pessoas, resolver o problema de outras pessoas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar contigo no episódio de hoje do Sonhar Sem Limite Podcast. Eu quero fazer-te entender como é que tu podes iniciar essa construção de uma reputação profissional de facto com base no teu nome, na tua marca enquanto pessoa. Mas antes, alô estrela da minha vida e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. É um prazer enorme ter-te aqui para mais uma conversa e quando eu digo conversa, pressupõe que sim, eu quero receber o teu feedback, eu quero receber os teus comentários, eu quero saber o que é que tu achas, o que é que tu gostaste, o que é que tu não gostaste, o que é que fez sentido e o que é que não fez sentido para ti neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast, para que exista de facto essa troca, essa conversa entre nós as duas, entre eu e tu. E se tu ainda não és inscrita aqui no canal, inscreve-te no canal, que assim a plataforma ela vai conseguir saber que tu gostaste do episódio e que tu queres receber mais episódios como este. E se tu ouves pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, não tem o botão que diz subscrever, mas tem o botão que diz seguir. Tu podes clicar lá e a partir desse momento tu passas a seguir o Sonhar Sem Limites Podcast e essas duas plataformas vão fazer exatamente a mesma coisa. Vão notificar-te sempre que sair um episódio novo, para que tu possas continuar a crescer enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, bora para a nossa conversa. Um dos maiores erros que eu vejo muitas mulheres, muitas profissionais, muitas empreendedoras a cometerem e que eu mesma, durante muito tempo, cometi, porque sim, não tinha essa mentalidade desenvolvida, foi não construir, ou não construir o seu próprio nome, a sua própria reputação enquanto profissional à volta desse ativo que é o mais importante que nós temos, que é o nosso nome. Eu, um dia desse, estava com uma cliente de projeto, ok? De projeto de comunicação que nós desenvolvemos dentro da empresa. E ela virou-se para mim e ela disse, Edu, eu percebi que ao longo desses 34 anos, sim, é uma mulher que tem 34 anos de carreira, uma profissional extremamente competente, eu não foquei em construir o meu nome. Existem pessoas que, inclusive, têm o meu nome gravado no telefone, pessoas que são amigas minhas hoje, pessoas que eu considero hoje amigas, que têm o meu nome gravado no seu telefone como a fulana de empresa X. Isso é, por mais que não pareça, um embate muito grande para qualquer profissional. É tu, depois de 34 anos, a desenvolveres, a te empenhares, a te dedicares, como ela própria disse, a vestir a camisola de uma empresa e chegar ao fim desses 34 anos, tu te veres numa situação em que esses 34 anos não são valorizados e reconhecidos pelas pessoas do mercado. Porque, afinal de contas, tu foste sempre a funcionária da empresa XYZ, então o nome da empresa XYZ tem muito mais relevância e muito mais importância do que o teu próprio nome, do que tu, enquanto profissional que estiveste ali por detrás a executar as tarefas e as ações que fizeram essa empresa crescer e fechar grandes negócios e fazer grandes movimentos enquanto empresa. Porque tu sempre estiveste por detrás de todos esses acontecimentos. Não que exista um problema em particular de tu estares nos bastidores da empresa. No entanto, existe um problema muito grande quando o teu nome não é reconhecido fora dos bastidores. E isso, inevitavelmente, é algo que sim, que magoa. E ela, quando me disse isso, ela disse-me sim com uma certa mágoa na voz. Porque ela percebeu o quão
grave foi o erro que ela cometeu e o quão importante era ela ter tido essa capacidade de construir esse nome no mercado. E hoje em dia, nessa idade e depois desses 30 e tal anos a trabalhar para a empresa, a desenvolver essas competências e ser uma profissional extremamente competente, depois desses 34 anos, o mercado não a reconhecer como tal. E ela não ser paga aquilo que ela sabe que é justo ela ser paga pelo conhecimento e pelos anos que ela tem de experiência no mercado. É engraçado porque quando eu estava fazendo a minha faculdade, se tu chegaste agora, se tu não me conheces ou se tu não sabes metade da minha história, eu sou formada em gestão estratégica de empresas. Ok? E eu, quando estava a fazer a minha formação, eu percebi desde muito cedo, que fazer uma formação não é garantia de nada. E eu até já tenho um podcast aqui onde eu falo muito sobre essa questão de diplomas, de certificados e coisas do gênero. Eu quero dizer com isso que tu não podes ou não devas fazer uma formação. Muito pelo contrário, esse é o mínimo para tu começares a trabalhar, é tu teres a competência técnica. Agora, se tu és uma profissional que desenvolveste essa competência no mercado, na ação, é tão válido, ou se calhar até muito mais, do que a pessoa que fez a formação. Porque tu sentares numa cadeira de uma escola e aprenderes a teoria, a parte técnica de como fazer X, Y, Z, não significa necessariamente que tu vais saber fazer isso ou que tu vais ser muito boa a fazer isso. Tu vais precisar de praticar, de ganhar experiência. Agora, quando tu já tens experiência e ainda assim essa experiência não é valorizada, é extremamente frustrante. Eu via muitos colegas meus, enfim, feminino, masculino, que saíam da faculdade e muitas vezes ainda no processo de terminar ali a faculdade e estavam em busca de estágio, não é? Esse é um processo normal que qualquer estudante faz, em busca de estágio para conseguir a tal experiência. E muitos estágios não os aceitavam, não queriam. Eles, enquanto profissionais dentro da empresa, enquanto estagiários dentro da empresa. E muitas vezes eu ouvi, e de certeza que ainda hoje é exatamente essa a fala, que se as empresas não dão oportunidades a essas pessoas, como é que essas pessoas vão conseguir desenvolver e serem muito boas? E sim, tem toda a razão. Tem toda a razão. No entanto, eu acho que eu sempre tive essa veia de negócios e eu dizia muito aos meus colegas, tá, mas a empresa não é uma instituição de caridade, certo? A empresa quer alguém que ela saiba que vai ajudá-la a alcançar os objetivos dela. E tudo bem que se ela não te der uma oportunidade de tu demonstrares que és capaz de conseguir entregar os resultados que ela espera, ela nunca vai saber que tu és capaz. Então, isso acaba por ter uma dualidade aqui muito grande. Mas ainda assim, nós temos que entender que as empresas elas foram feitas para dar lucro no final do mês, no final do ano, certo? Se a empresa ela percebe ali no processo de seleção que, sim, está muito cru, não dá, não tem a obrigação de, entendam isso, tá? E mesmo assim, se tu consegues entrar na empresa, passas 30 e tal anos na empresa e tu sais da empresa e tu continua a ser ninguém, é muito mais frustrante. Porque seres ninguém para entrar na empresa quando estás muito jovem, existem outras formas, entende bem, existem outras formas de tu conseguires fazer com que os olhos se virem para ti, ainda mais hoje em dia no mundo digital, no mundo que nós estamos, existem muitas outras possibilidades. Que antigamente, obviamente, não existia, mas antigamente também não existia, se calhar, tanto profissional qualificado, tecnicamente falando, para exercer aquela função, e mesmo não só tecnicamente. Quando nós falamos de competências, nós temos que entender que existem algo chamado as soft skills, que também precisam ser desenvolvidos, não é conversa para esse podcast, mas que sim, também precisam ser desenvolvidos para a empresa olhar para ti e pensar, tá, ela pode não ter as hard skills, que são essas competências técnicas e essa experiência de facto, mas ela tem essas soft skills que vão nos ser úteis. Mas agora, falando sobre tu construires o teu nome no mercado, tens que entender que ter essa formação não significa rigorosamente nada. Tens tu e tens mais todas as pessoas que formaram contigo e todas as pessoas que formaram antes de ti e todas as pessoas que se vão formar depois de ti.
Como é que tu vais conseguir destacar-te no mercado? Como é que tu vais conseguir construir, de certa forma, essa reputação profissional que vai fazer com que alguém olhe para ti e esteja disposto a pagar aquilo que tu achas que o teu trabalho vale, que a tua competência e o teu conhecimento valem? É aí onde está toda a utilidade, no fundo, e toda a mágica das coisas. Quando essa minha cliente ela me disse isso, com essa mágoa na voz, e depois de ela ter sentido que ela estava a ser descartada, querendo ou não, pelo mercado, mesmo sendo uma profissional competente, com tantos anos de mercado, com tanta experiência, com tantos resultados que ela pode entregar para o mercado, ainda assim ela não ser valorizada por esse trabalho, ela não ser vista de facto como alguém que merece um lugar ainda dentro do mercado de trabalho, sabendo que ela ainda pode contribuir muito para o mercado de trabalho, isso só reforçou algo que eu tenho na minha mente, assim, desde muito cedo. O teu nome é o que de mais valioso tu tens. E se tu não começas a investir o teu tempo, investir o teu dinheiro, investir a tua energia a construir esse nome, a fazer com que esse nome ele seja de facto valorizado e que a tua reputação venha antes da empresa para a qual tu trabalhes, venha antes da tua própria empresa em muitas situações e em muitos cenários, então tu não vais conseguir ter essa valorização que tu queres. Agora, se tu começas a focar em construir esse nome no mercado, para além da empresa para a qual tu trabalhas, para além do nicho para o qual tu trabalhas, se tu começas de facto a investir tempo em construir uma reputação no mercado, as tuas possibilidades e oportunidades, elas são e serão infinitas. Infinitas. Por quê? Porque as pessoas, elas não vão olhar para, a empresa X faz isso. Não. A fulana entrou para a empresa X e causou essa revolução na empresa. Fez com que a empresa crescesse 5%, 10%, ou sei lá, infinitamente mais. Mas todo mundo sabe o porquê que aquela empresa cresceu mais. E, inclusive, essa própria empresa vai dar o testemunho dela, dizendo que foi graças ao serviço da fulana que nós conseguimos desenvolver a área X ou Y dentro da nossa empresa. Ou seja, tu consegues perceber qual é o poder disso e qual é a diferença de eu dizer que eu sou a fulana que trabalha na empresa X ou a empresa X dizer que eu sou a fulana que fiz com que a empresa X saísse dessa situação para aquela situação. Ai, gente, é maravilhoso. Mulher, entende uma coisa. Quando nós falamos, o que é que tu pensas em nomes como Cristiano Ronaldo, como Louis Vuitton, como Christian Dior? E muitos outros nomes que existem por aí, que são nomes que hoje em dia nós conhecemos como nomes que são gigantescos. O Tony Robbins, por exemplo. Essas pessoas, o nome delas vem antes do que elas fazem. O nome delas está construído, por mais que tenha sido nomes que foram construídos dentro de uma indústria, dentro do mercado, dentro de um nicho, whatever, são nomes que ainda assim as pessoas pagam pelo nome hoje em dia. Já não pagam pela habilidade. Já não pagam pela empresa para a qual essas pessoas trabalham. Não. Essas pessoas pagam pelo nome dessa pessoa. Pelo nome. Entende isso? Hoje em dia, se alguém quiser fazer alguma coisa com o nome, com o rosto do Cristiano Ronaldo, vão pagar aquilo que o Cristiano Ronaldo pedir. Entendes? Mas ele é o futebolista e whatever. Não é isso que está em causa. Existem outros futebolistas? Não existem. Quantos outros não existem? Mas é porque ele é o melhor. Tá, e por que ele se tornou melhor? Por que as pessoas o viram como melhor? Primeiro, porque ele treinou muito e porque as pessoas o viram a ser tão bom naquilo ao ponto de ele
ser considerado o melhor e ter a relevância que tem hoje e que ele pode entrar em um negócio que ele quiser. Ele pode abrir o que ele quiser, tanto é que ele tem até um museu. Então, assim, entende? Quando tu constróis o teu nome, as tuas possibilidades e oportunidades são infinitas. Infinitas. E hoje em dia, com o mundo digital, existem várias possibilidades de tu construir o teu nome. Então, eu, por exemplo, quando vejo uma mulher que tem logo ali, por um canal de comunicação dela, tá? Que é o seu Instagram, não é? E a pessoa tem lá o seu arroba, o seu username, nem é o seu nome. Ou tem fulana.finanças. Eu fico logo, tá bom. E se amanhã você decidir não trabalhar com finanças? Como é que fica? Troca põe direito? É caricato, é caricato. Eu rio porque eu quero que vocês entendam que o vosso nicho não é um diferencial. Não é aquilo que vos diferencia. Aquilo que vos diferencia tem que estar acoplado e tem que estar conectado com o vosso nome. As pessoas precisam de pensar em vocês, no vosso nome, no teu nome, como o nome que vai resolver aquele problema que ela tem. E isso é uma construção. Não acontece da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. Tu vais sim precisar construir. Eu, durante muito tempo, quando eu comecei no digital com o blog, eu era o rosto por detrás de um blog. As pessoas conheciam o meu blog, as pessoas não me conheciam a mim. Quando eu criei a primeira conta no Instagram, eu criei em cima do nome do blog. Meu nome não é o nome do blog. Hoje em dia, a minha empresa, que vocês vão sim conhecer e vão saber mais sobre ela, ela não é maior do que o meu nome. Entendes? Porque se as pessoas forem contratar, e eu quero que tu entendas isso, a importância de tu trabalhares o teu nome. As pessoas, elas contratam, imagina, tu vais ser contratada para uma palestra. As pessoas estão a contratar a pessoa, estão a contratar-te a ti para dar a palestra. Ok? Se for uma empresa que quer contratar, a empresa já vai contratar o teu método, a tua forma de trabalhar, para dar um treinamento dentro daquela empresa. Então, tu precisas trabalhar o teu nome, porque a pessoa precisa entender que és tu, que é o teu método, que assim, é por tua causa que as coisas funcionam. Vai chegar um momento que sim, tu podes, a posteriori, trabalhar mais em cima da tua empresa. Mas para isso, as pessoas precisam saber que, tipo, essa é a empresa da fulana de tal. Porque o nome da fulana de tal é tão grande que, garantidamente eu confio na empresa dela. Garantidamente que se é essa pessoa que colocou a mão aqui, eu posso confiar que vai fazer um bom trabalho. Mas isso tem que vir depois. Primeiro vem a construção dessa tua marca enquanto pessoa. A tua reputação profissional. Tem que vir antes. Tem que vir antes. Então, o que eu fiz? Eu, como estudo muito sobre comportamento humano, sobre mente humana, sobre negócios, sobre marketing digital, eu fui à pesquisa, não é? Fui em busca de pessoas que focaram em construir o seu nome, independentemente de terem negócios gigantes, de terem grandes resultados dentro das empresas para a qual trabalham ou dentro da sua própria empresa. O porquê que essas pessoas decidiram focar na construção do seu nome e como é que foi essa construção desse nome. Obviamente, o porquê já eu trouxe daqui, não é? De uma forma muito resumida, a importância de tu trabalhares o teu nome, mas eu quero te explicar aqui também como exatamente é que tu podes começar a construir de facto o teu nome e a tua reputação profissional no mercado ao ponto das pessoas desejarem e confiarem em ti enquanto profissional. Porque entende bem, se tu és uma profissional que presta um serviço, por exemplo, ou se tu és uma profissional que tem um infoproduto,
querendo ou não, és tu. É o teu método, é a tua forma de trabalhar que está ali. O que vai fazer com que a pessoa ela confie em ti? Muitas pessoas têm, não é? Hoje em dia fala-se muito sobre conexão e aquela coisa, e muitas pessoas acham que trazer essa conexão, tornar isso tudo muito mais humano, é abrir a sua intimidade, é aparecer descabelada, Gente, nada disso, tá? Se a gente entende que os nossos canais de comunicação são os canais de comunicação profissional para comunicar com o nosso potencial cliente, o teu potencial cliente ele não dorme contigo. Certo? Então, tá. Ele se calhar não precisa ver que tu acabaste de acordar e estás com a ramela nos olhos. Ah, Edu, mas tá, eu posso mostrar tipo a minha rotina? Óbvio que podes. Óbvio que podes. Mas ainda assim eu preciso saber o porquê que eu estou a mostrar aquela parte da minha vida pessoal no meu perfil profissional. Na conta onde eu trabalho, onde eu mostro e comunico para as outras pessoas o que eu faço, com o que eu trabalho, como eu trabalho. Porque aquilo não é brincadeira. Tá? Enquanto tu olhares aquilo como brincadeira, tudo à volta vai ser brincadeira. Então o teu nome vai ser uma fantochada. Vão dizer, aquela que tá toda descabelada, aquela que toda tá suada, aquela que aparece. Gente! É isso que tu queres que as pessoas falem sobre ti? Sobre o teu nome? Aquela que aparece, gente, ela... Fim de semana é uma loucura, é só festa, só bebedeira. Gente do céu, assim, nem sei como é que ela consegue depois na segunda-feira trabalhar. Então, entende uma coisa, nem tudo sobre a tua vida pessoal tem que ir para o perfil profissional. E tudo que vai tem que ser de forma muito estratégica. Por que eu estou a mostrar aquilo? Em que aquilo vai contribuir para o crescimento do meu cliente? Vai contribuir para eu conectar com aquele cliente? Então não é de qualquer jeito. É o meu nome que está a ser construído. E esse nome está a ser construído em cima de quê? De uma brincadeira? De uma palhaçada? Em eu transformar-me literalmente num boneco? Pensa bem nisso, tá? Então eu acoplei ali alguns conselhos, juntei alguns conselhos, algumas estratégias que eu vi essas pessoas utilizarem para conseguirem construir um nome e que muitas delas até hoje ainda utilizam, porque querendo ou não, o nome delas está ainda e constantemente a ser construído, ok? E eu vou trazer para aqui para que tu comeces a construir o teu nome, para que tu aprendas a iniciar essa construção do teu nome no mercado. Porque daqui a 30 anos, a 40 anos, tu vais agradecer ter começado hoje, ao contrário de, não é, no caso, por exemplo, dessa minha cliente, que ela diz, 34 anos, que eu foquei em vestir a camisola da outra empresa e não a construir o meu nome. E não é tarde, obviamente não é tarde para ela começar a construir esse nome, tanto é que nós estamos a trabalhar dentro da comunicação digital dela agora, ela é cliente do projeto de comunicação digital, onde nós literalmente pegamos nessa profissional competente, extremamente capaz e colocamos ela no digital. Começamos a comunicar a expertise dela dentro do digital, construímos toda a esteira do produto delas, tudo aquilo que ela vai oferecer e tentamos ao máximo amarrar e construir essa comunicação dela em todos os pontos do contacto. Escolhemos os canais de comunicação para que essa pessoa consiga comunicar a mensagem que ela quer. Inclusive, se tu quiseres que nós, dentro da nossa empresa, trabalhar conosco nesse desenvolvimento da tua comunicação digital, eu vou deixar aqui um link para tu falares com o nosso suporte e para vermos se existe uma viabilidade desse projeto ser aceito dentro da nossa empresa. Mas vamos lá para esses conselhos e essas estratégias que vão te ajudar a começar a construir esse teu nome dentro do digital. Então, a primeira estratégia, o primeiro conselho, é um pouco do que eu já falei aqui. Dá ênfase ao teu nome. Dá importância ao teu nome. Então, nada de usar o arroba do teu Instagram como fulana.advogada, fulana.finanças. Ou utilizar o nome da tua empresa. Ou se tu queres realmente ter um Instagram só para a tua empresa, cria um Instagram só para ti. Só para tu desenvolveres a tua marca pessoal. Inclusive veio aqui um nome de uma profissional que faz isso
com muita excelência mesmo, e que ela é brasileira, é advogada, e que o nome dela, no arroba do Instagram dela, era Advogando em Família, se não me engano. Era esse o arroba dela, Advogando em Família. Que Advogando em Família é a empresa dela, não é? E muitas pessoas conheceram ela assim, como Advogando em Família. Só que chegou um ponto na carreira dela, que ela entendeu que construir o nome dela, a marca pessoal dela, era muito mais relevante, porque as pessoas a conheciam como advogada na família e não como a Camila Mazera, que eu acho que é assim o nome dela. Então, o que ela fez? Se hoje tu entras no Instagram dela, vai estar lá, @Camila Mazera, e não mais Advogando em Família. Então, o que eu quero te dizer com isso? O teu nome, ele tem que ser maior que o nome da tua empresa. O teu nome, ele tem que ser construído primeiro antes de tu pensares na construção da tua marca corporativa. Ou seja, a tua marca pessoal tem que ser construída primeiro antes da tua marca corporativa. Então, nesse exato momento, ok? Se tu não estás com papel e caneta ainda nesse podcast, nem sei o que estás a fazer, tá? Mas nesse exato momento, o que eu quero que tu faças? Se tu tens uma conta profissional, independentemente de qual canal de comunicação seja, canal de comunicação entende-se como redes sociais, ok? Qualquer que for, YouTube, enfim. E existe uma grande diferença entre eu trabalhar uma marca, ok? Por exemplo, Sonhar Sem Limites Podcast é uma marca. O nosso canal do YouTube tem exatamente esse nome, Sonhar Sem Limites Podcast. Inclusive, se tu não nos segues lá ainda no YouTube, vai lá seguir. É uma marca e nós temos o Instagram do Sonhar Sem Limites Podcast, mas ainda assim, o Instagram que é mais trabalhado é o meu Instagram, Edulane Cardoso. Ok? Porque o podcast, Edulane Cardoso, é a criadora do podcast, é a host do podcast. Então, nós precisamos entender o que é o quê e dar relevância às coisas de acordo com a relevância que elas têm. Então, tu precisas dar um maior ênfase ao teu nome. Se tu tens uma empresa, tu podes manter o Instagram dessa empresa, se tu quiseres ter um Instagram corporativo, mas vais criar um teu e vais começar a construir o teu nome a partir dali. O Instagram da empresa vai ficar, solto, não vou fazer nada nele? Não, existe estratégia para cada canal de comunicação, para cada projeto, para cada coisa. E tu precisas fazer essa separação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu mostro numa coisa é com objetivo X, é com intenção X, por isso é que tem que ter estratégia por trás daquela coisa. O que eu mostro num lugar é com objetivo X, com estratégia X e pelo motivo X. Então, isso tem que estar claro na tua mente para que tu consigas gerir os dois. Eu, particularmente, se tu estás no início, eu não recomendo, ok, tu teres mais do que um canal. E se for para escolher entre uma coisa e outra, trabalha no teu nome. Entendes? Porque essa coisa... E muitas vezes eu vejo a pessoa colocar... não sei o que e tal, ponto beauty. Edu, mas é que muitas vezes o meu nome ele é tão comum que não tem. Existem outras formas de eu conseguir criar um username com o meu nome sem colocar e sem atrelar propriamente essa ideia de nicho. Porque... tudo bem. Tu podes agora estar a trabalhar no nicho de beleza. Mas vai que tu mudas e decides que queres trabalhar com outra coisa qualquer. Vais fazer o quê? Eu tiro beauty e coloco outra coisa. Então, isso só por si é um ruído na tua comunicação. É algo que vai fazer com que as pessoas elas fiquem confusas e obviamente que é algo que tem que ser trabalhado de uma forma muito estratégica para realmente não confundir a tua audiência. Lembre-se bem, pessoas confusas não compram, mentes confusas não compram. Então, se tu queres ter algo realmente profissional, profissionaliza esse algo. E uma das formas é utilizar o teu username pelo teu nome. Queres ter os dois? Se fores sozinha e conseguires conciliar, o que eu mostro no meu, o que eu mostro, ótimo, maravilhoso, e faz. Se não conseguires fazer essa diferença de saber o que tu mostras no que tu mostras no outro, meu conselho é constrói o teu nome. Porque ele vai ser maior e ele vai ser o pilar que vai fazer-te catapultar para as outras coisas, nem sei se é assim que se diz essa palavra, para as outras coisas que tu queres construir. O segundo ponto, aqui a segunda estratégia que eu trago aqui para ti, é para tu
pensando bem, nós estamos a falar de construir o teu nome, tá? Tu vais documentar a tua jornada. Edu, como assim? Tu vais mostrar literalmente o teu processo de crescimento. Porque as pessoas, elas vão ver os teus resultados. Entende isso? As pessoas, elas vão ver os teus resultados. Elas vão ver o quanto o conhecimento que tu tens está a trazer um resultado para a tua vida. Então, quando as pessoas, elas verem esse teu processo de crescimento, inclusive eu tenho neste momento uma mentorada individual, que ela só veio para a mentoria comigo porque ela acompanha-me nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos, ela acompanhou muito essa minha jornada de crescimento e ela olhou e ela disse, nossa, eu vi o quanto tu cresceste e eu quero que tu me ensines, eu quero que tu me orientes, eu quero... Então, entende bem, as pessoas, quando elas verem esse teu crescimento, elas vão confiar em ti, elas vão ver que tu és capaz de realmente ajudá-las no crescimento delas também. Então, uma das coisas mais poderosas que existem é a documentação da tua jornada. E é uma forma de criar conteúdo no digital muito simples. Desde gravares um time-lapse, desde contares de facto e demonstrares o teu processo, tudo isso vai fazer com que as pessoas olhem para ti e vejam que tu estás em ação e cada vez que os resultados forem aparecendo, elas vão ver que essa tua ação está a ter resultados. Porque entende uma coisa, tá? Não importa a tua formação técnica, não importa o conhecimento que tu tens, se as pessoas não veem esse conhecimento ser transformado em comportamento, ser transformado em resultado. Então, o que tu precisas demonstrar para as pessoas é como o conhecimento que tu tens é útil, é benéfico, gera resultado, gera transformação, ou para ti, ou para os teus clientes, ou para as outras pessoas. Entendes? Mas as pessoas precisam ver, ok, que aquele conhecimento que tu dizes que tu tens gera resultado. Tem o potencial de transformar de facto a vida de outras pessoas. E que assim, elas entendem que é benéfico para elas e elas vão querer comprar de ti. Entendes? O terceiro ponto que eu vou trazer aqui é o autoconhecimento. Entende uma coisa? Não tem como tu comunicares algo que tu não sabes o que é. Então, eu quando digo às pessoas, tu primeiro precisas ser para depois ter, gente, é sobre isso. Esse é um lema muito sério que eu levo para a vida. Eu primeiro sou e depois eu tenho. Então, como é que eu vou ser alguém capaz de gerar um resultado se eu nem conheço-me e nem sei que tipo de resultado eu sou capaz de gerar nas outras pessoas? E como é que eu vou comunicar aquilo que eu sou se eu não sei o que eu sou? Como é que eu vou conseguir me diferenciar no mercado, ao invés de eu colocar lá ponto finanças, ponto direito, ponto beleza, beauty, whatever? Como é que eu vou, de fato, diferenciar no mercado se, assim, é tudo igual? Se eu entendo que o meu nome é o meu diferencial, eu tenho que entender, tá, quem é que eu sou? Quem é que carrega esse nome? Como é que essa pessoa é? O que essa pessoa gosta? O que essa pessoa é realmente boa a fazer e que dá para ela agregar naquilo que ela faz? Entendes? Quando tu trabalhas o teu autoconhecimento, tu entendes quem é a fulana de tal. Tu entendes quem é essa pessoa. Então, o meu diferencial tem que ser em cima dessa pessoa. Tu entendes tanto as coisas boas que essa pessoa tem, quanto as coisas menos boas e que precisam de melhorias. Os pontos de melhorias, muitas vezes quando eu vejo pessoas a falarem sobre defeitos e fraquezas, sim, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem fraquezas e pontos fracos e imperfeições. No entanto, se eu vejo algumas dessas minhas fraquezas como pontos de melhoria, eu entendo, eu preciso melhorar isso aqui em mim. Porque isso está-me a prejudicar nisso. E as pessoas, se veem essa minha jornada de crescimento, de transformação, de melhorar esses pontos em mim, e que eu, ao melhorar esses pontos em mim, está a fazer com que eu cresça, não só como pessoa, mas como profissional, é óbvio que elas querem. Inclusive, eu conheço alguém que ela é empregada de limpeza, diarista, coisa assim, e ela faz limpeza na casa das pessoas. Ela é tão boa a fazer aquilo que ela faz que as próprias clientes estão sempre a
recomendá-la ao ponto de a outra pessoa, se ela não tiver horário, se ela não tiver vaga, a pessoa diz, eu espero, mas eu quero que tu venhas cá. Eu quero que sejas tu. E ela está num ponto agora que eu até lhe mandei uma mensagem a dizer, filha, está na hora de tu começares a criar uma empresa. De tu começares a ensinar outras pessoas a fazer isso que tu fazes, como tu fazes, porque lá está, o nome dela está a ser construído. O nome dela está a ser construído. Se ela cria uma empresa e se essas pessoas dentro da empresa são formadas... Gente, eu estou a dar aqui um insight agora que eu só dou para as minhas clientes na mentoria individual. Ou quando nós estamos a fazer a estruturação de algum projeto. Então, assim, papel e caneta escreve, tá? Então, se essa mulher, ela é tão boa, e ela cria essa empresa, ela forma essas pessoas, o que é que vai acontecer? As pessoas que a conhecem, não é? O nome dela já está no mercado. Então, todas as pessoas que sabem desse nome, todas as pessoas vão confiar em contratar alguém que tenha o selo do nome dela. Não, essa fulana é funcionária da empresa da fulana de tal. É formada na empresa da fulana de tal. Entendes o poder do teu nome? Então, não negligencie esse nome. Não acha, os meus pais erraram ao dar-me esse nome que é muito feio. Gente, inclusive, eu vou vos dizer uma coisa, tá? E ainda falando sobre isso. Se vocês forem pesquisar, no dia de hoje é dia 29 de outubro que eu estou a gravar esse podcast, de 2024. Se vocês pesquisarem no dia de hoje, o meu nome, Edulane, com Y, não precisa escrever Cardoso. Coloquem, olha, vocês podem colocar até significado à frente e vejam o que aparece no Google. E vejam, eu só fiz o meu trabalho. Eu descobri isso porque estava numa brincadeira que eu gosto de saber o significado do nome das pessoas. E eu já tinha feito essa pesquisa há uns anos atrás, do meu nome, e não aparecia rigorosamente nada. Porque, gente, o meu nome é... Eu passei de odiar o meu nome e querer chegar aos 18 anos para mudar o meu nome, para, assim, adorar o meu nome gigantescamente. E há uns anos, quando eu fui procurar, não apareceu nada, rigorosamente nada do significado do meu nome. E eu fiquei triste, eu fiquei, gente, meu nome nem tem um significado, que cena, pá. Só que dessa última vez, quando eu estava nessa pesquisa de nomes do meu namorado, da minha irmã, aquela coisa toda, e papapá e tal, eu decidi, vou experimentar pesquisar o meu nome mais uma vez. E eu olhei para aquilo, e eu pensei, eu até mostrei o meu namorado e ele ficou, olha, a resposta dele foi, amor, tu não podes sair à rua de qualquer jeito. Estás proibida de sair da rua de qualquer jeito. Gente, de verdade, eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo eu pensei, se calhar o meu nome não tem significado porque eu vou construir o significado dele. Gente, socorro, segura. Eu sou obcecada pelo meu nome hoje em dia, gente. Tá, Edulane Cardoso, sou eu. Segurem. Tá. Focando agora, que ela perde o foco muito fácil, tá? Mas focando agora, isso fez com que chamasse muito mais a minha atenção ainda para essa questão de construção do teu nome e da tua reputação profissional. Então, de verdade, documenta a tua jornada. Documenta o teu processo. E claro, conhece-te primeiro. Sabe? Entende quem de facto tu és, o que é que tu queres mostrar, o que é que tu não queres mostrar, o que é que faz sentido tu mostrar para as pessoas, o que é que não faz sentido. Combinado? Então vamos para o quinto ponto? Não. Para o quarto ponto. Quando tu estás a trabalhar na construção do teu nome, existe algo que precisas ter muito cuidado. Muito cuidado, tá? Parcerias. Gente, eu mais ou menos em 2021, sim, acho que foi mais ou menos em 2021, foi mais ou menos um pouco antes de eu dar a pausa no podcast para depois voltar. Eu já tinha muita vontade de fazer o que eu faço hoje, que é aquela coisa de pegar projetos. Gente, isso incendeia meu coração de uma maneira sem ter noção. De pegar esses projetos, de ajudar a estruturar eventos, ajudar a estruturar produtos, infoprodutos, a estruturar, sabem, tipo, tá, como é que a gente vai comunicar isso? O que a gente vai dizer? Ai, sou apaixonada por isso, gente. Sou apaixonada por isso. E eu em 2021, sim, acho que foi aí um bocado depois da pandemia. Quando a gente começou a sair da pandemia. Eu ia me associar a alguém, tá? Que estava a crescer, estava a fazer um trabalho
assim, que eu, de certa forma, até admirava enquanto profissional e tinha acabado de conhecer e tal, e a pessoa viu ali que eu percebia muito, tinha ali um tato muito para criação de conteúdo, para essa estruturação, tinha muita essa coisa de tirar projetos do papel e tal. E a pessoa tentou fazer uma parceria comigo para nós abrirmos até uma agência juntos. E na altura, gente, há muita coisa que eu, enquanto profissional, como eu me conheço, eu sei que existe muita coisa que eu não quero, que eu não aceito, que eu não acho justo, tá? E assim, eu comecei a perceber, e tá, nós já estávamos na fase de começar a contratar profissionais, mas assim, nós precisamos ser muito claros com as pessoas que vamos contratar. Podemos estar numa fase inicial do nosso negócio e não ter condições de pagar as pessoas, mas vamos ser justos na parceria que nós vamos fazer com a pessoa. Percebes? E explicar exatamente o que é que estamos a fazer, o porquê que estamos a fazer. Assim, porque hoje em dia não tem como nós queremos que as pessoas trabalhem de graça para nós. Não só o conhecimento tem valor, mas a mão de obra também tem valor. Então, um dos projetos que essa pessoa foi tirar do papel é justamente um evento. Então nós fizemos um encontro presencial com as pessoas todas que estavam por detrás do evento e eu ajudei a estruturar tudo, ajudei a estruturar as palestras, quem entra primeiro, quem entra depois, o que é que diz. Eu consegui que a gente amarrasse a comunicação de uma forma que cada palestra era como se fosse uma escada dentro da evolução daquelas pessoas que estavam dentro daquele evento. Aquela pessoa conseguia olhar de facto para aquele evento e cada palestra que vinha era sobre um tema que fazia sentido para o objetivo do evento como um todo. Assim, ficou incrível. Como cada coisa iria funcionar e fazer sentido e até mesmo, obviamente, o que queria ser oferecido no final do evento como um próximo passo para as pessoas que estavam dentro daquele evento. Sim, eu faço isso. Dentro dos projetos, um dos projetos que nós temos é justamente estruturação de eventos, ou a pessoa pode me contratar para fazer o projeto de comunicação e dentro desse projeto de comunicação nós termos ali essa questão do evento e nós temos que pensar em cada passo que a pessoa vai dar, cada coisa que vai ser construída, o porquê que está a ser comunicado, como é que a gente vai linkar uma comunicação com outra e tudo. E eu já faço isso há muito, muito tempo. E assim, eu acabei por não fechar a parceria com aquela pessoa de facto e abrir a agência de facto, justamente porque eu percebi que existia ali alguns valores que não estavam a coincidir com os meus valores e que, querendo ou não, era uma pessoa que eu não queria atrelar o meu nome a essa pessoa. Porque, mais uma vez, gente, na altura eu já tinha a consciência do poder que é o nosso nome, do quão valioso é nós preservarmos o nosso nome. Então, atenção às parcerias. Não faças parcerias com pessoas que podem destruir toda a reputação que tu estás a tentar construir. Certo? Porque se tu estás nesse momento a tentar construir uma reputação, então não atrela o teu nome a qualquer pessoa. Não faças tudo pelo dinheiro. Tenha uma visão de longo prazo. Pensem no que tu podes conquistar se continuares a trabalhar o teu nome. É bom fazer parceria? É ótimo fazer parceria. É ótimo conhecer outras pessoas. É ótimo ter outras pessoas a falarem sobre o teu trabalho. No entanto, atenção. Eu até vou trazer aqui uma polêmica que está em alta nesse momento, que é o caso do Puff Daddy, ou Diddy, ou enfim, Sean Diddy, whatever, como é que ele se chama, né? O que está em causa agora é que todas as pessoas que tinham o seu nome e a sua imagem de alguma forma atreladas a ele estão em xeque. Já está as pessoas todas a pensarem que todo mundo tem algo a ver com toda a sujeira dele. E se calhar muitas pessoas que não têm nada a ver. Se calhar muitas pessoas que nem sabiam. Se calhar muitas pessoas que também foram apanhadas de surpresa, de certa forma. Ai, do ser muito ingênuo, acredita muito na bondade do mundo. Tá, se calhar. Mas a questão é que existem muitas pessoas que eram profissionais admirados, que eram pessoas idolatradas, que hoje estão a ver toda a sua carreira profissional colocada em causa por causa das sujeiras de um indivíduo. Então, mais uma vez, estrela da minha vida, foca aqui no Conselho da Edu. Atenção às parcerias. É muito melhor tu fazeres o teu caminho sozinha do que atrelares o teu nome a pessoas que mais tarde vão mandar toda essa tua construção abaixo e vão descredibilizar toda essa jornada e toda essa construção. Então,
não faças tudo pelo dinheiro e não coloques o teu nome atrelado a qualquer pessoa porque tu queres escalar essa montanha mais rápido. Porque você pode cair muito mais rápido. Entendes? Então, mulher, entende uma coisa. Hoje em dia, não basta apenas tu teres uma formação técnica, tu teres um conhecimento técnico, tu teres um diploma, tu teres um certificado, tu teres um whatever. Não basta. Quando eu chego com uma mulher e diz, eu tenho formação isso e Y, eu pergunto, e como é que essa formação tem ajudado-te? Quais são os comportamentos, quais são os resultados? Sim, hoje em dia, gente, eu sou muito dura com isso, tá? Estou-me a borrifar para a tua formação. Nem aí para a tua formação. Porque hoje em dia isso é o mínimo que o mercado espera. É que tu tenhas o conhecimento. Agora, o que é que tu precisas mostrar? Como é que esse conhecimento tem a capacidade de transformar e trazer resultados tanto na tua vida como na vida das outras pessoas. Se for algo que Edu, mas isso não dá para eu trazer provavelmente resultado para a minha vida. Então mostra como é que esse conhecimento tem sido útil para transformar em algum nível a vida de outras pessoas. Mostra isso. Se tu não consegues demonstrar isso, não esperes que as pessoas vão confiar em ti. Porque tu tens um certificado, até porque você não anda com certificado na testa. O mínimo que tu andas com ele é tu, o teu corpo, a tua postura, a tua personalidade e, claro, quando você abre a boca, o teu nome. Ou, para quem te conhece, você nem precisa abrir a boca porque a pessoa sabe o teu nome. Isso tu andas com ele todo santo dia, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então, trabalha nisso. Investe nisso. Resumindo, o teu nome é o que de mais importante tu tens. Então, foca em construir esse nome. Eu já te expliquei aqui como é que tu podes iniciar essa construção. Obviamente que tem toda uma panóplia de coisas que ainda precisam acontecer, mas o que tem que ficar muito claro na tua comunicação é que tu és capaz de resolver o problema X, Y, Z e tu demonstrares isso, não é? A utilidade de tudo isso para que as pessoas elas vejam o valor naquilo que tu fazes e estejam dispostos a pagar o preço que tu cobras. E assim, tu vais conseguir ser, sim, uma profissional reconhecida e bem paga, não só pela tua empresa, por aquilo que tu fazes, mas por quem tu és. Porque a pessoa sabe que se você chegar lá, se tu meteres a mão, tu resolves o problema. Estrela, espero que esse episódio tenha sido útil. Eu amei ter gravado esse podcast, de verdade. Eu amo gravar o podcast como todos os episódios, mas esse episódio foi um episódio especial porque veio de um problema real, que está a ser real para mim nesse momento, não é? De uma cliente de projeto que nós temos. Inclusive, se tu quiseres fazer o projeto connosco, já sabes, tem aqui o link para falares com o meu suporte e nós vermos a possibilidade e a viabilidade desse projeto ser executado e desenvolvido com o nosso olhar, com a nossa implementação, com o meu time todo. Tá? Então, estrela da minha vida, se tu gostaste deste episódio, já sabes o que tens de fazer, tá? Se tu conheces uma mulher que é extremamente competente, mas que está muito no off, não vê o digital como uma coisa importante, não vê, assim, a relevância de construir o nome dela, que tá, tudo bem, é uma opção, mas se é uma opção, se ela souber que tem e preferir descartar essa opção. Então, para ela saber que existe essa opção e que essa opção vai lhe poupar 30 e tal anos dela chegar depois e dizer, nossa, eu cometi um grande erro, envia este episódio para ela e diz, amiga, ouve hoje esse podcast. Ouve esse podcast. E diz-me o que é que tu achaste, se tu concordas ou discordas de alguma coisa que eu disse. Aqui nos comentários vamos continuar essa conversa e prolongar essa conversa, tá? Já sabes, tu ainda não deste um like? Até agora, nessa fase, depois de tudo que eu falei, você não deu um like? Dá um like se tu estiveres no canal do YouTube, se estiveres no Spotify ou no Apple Podcast, dá 5 estrelas ao episódio. Isso é muito importante porque isso demonstra para a plataforma que este episódio foi importante, foi relevante e que ela pode sim fazer com que mais pessoas vejam, que mais pessoas tenham acesso, que mais pessoas consigam consumir esse conteúdo. Nós estamos a começar em algumas plataformas, nós estamos a construir todo esse universo, então eu conto com todas as minhas estrelas que fazem parte dessa constelação para que esse podcast chegue em lugares que eu neste momento não consigo sequer imaginar, porque acredita, o Sonhar Sem Limites podcast, ele é do tamanho que tu decides que ele seja, porque eu faço a minha parte, mas eu preciso que tu partilhes a mensagem com outras pessoas. Estrela da minha vida, foi muito bom ter-te aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, beijo!